Pessoal, estamos aqui mais uma vez ministrando uma videoaula com o tema hoje exame clínico, anamnese. O exame clínico ele é compreendido em anamnese e exame físico. Então hoje nós vamos falar sobre exame clínico no que diz respeito à anamnese. Muito bem, o que vem a ser a anamnese? Você tem a anamnese de várias formas. Você tem uma anamnese fechada ou uma anamnese aberta. O que significa anamnese fechada? Anamnese fechada é aquela anamnese que já vem pronta, todo aquele interrogatório, e você só marca X nas respostas, né? Então você já teve alguma dessas doenças? Flebite, trombo não sei o que, úlcera não sei aonde, aí você vai marcando com Xzinho. Então essa anamnese do tipo fechada, ela é interessante porque ela ganha velocidade na hora de preenchimento. O paciente até gosta, porque às vezes ele não tem noção, ele dá uma lida ali no que você está perguntando e ele responde sim ou não, né? Às vezes ele não lembra de uma doença, ele vai lá, você colocou, né? E aí ele marca. Só que o grande problema dessa anamnese, por ela ser fechada, não permite que o paciente se expresse de outra forma. Às vezes ele quer falar mais alguma informação, só que como você não listou, você não perguntou, ele esquece. E aí você pode perder uma informação importante. Eu prefiro, a anamnese do tipo aberta, porque a aberta você vai conduzindo a anamnese, claro que fazendo as perguntas básicas, né? Mas você permite com que o paciente, dependendo da resposta que ele dê, você conduzir melhor ou aprofundar mais as perguntas da anamnese, né? Então eu prefiro a anamnese do tipo aberta. Mas eu sei e confesso que a maioria dos estabelecimentos de saúde, das instituições de saúde, convênios, empresas, até mesmo no consultório particular, a anamnese aberta, a fechada, né, ela é mais prática e mais rápida. Só que nem sempre o que é mais prático e mais rápido é o melhor. Então eu não gosto muito da fechada, tá? Eu dei o meu parecer, mas eu sei que se usa muito, né? E em um dos lugares que eu trabalho também usa a anamnese fechada, só que eu por conta vou tentando mantê-la aberta, né? Vou fazendo perguntas além daquelas que já vêm impressa, né? Então, qual é a anamnese ideal? Aberta ou fechada? Né? Tem umas até que você preenche aqui, né? Você vai preenchendo via internet, via computador, né? É uma anamnese fechada. Por mais que você tenha campo para escrever, as perguntas já estão feitas, né? Por exemplo, alergia, né? Um monte de observações. Então, eu acho que eu prefiro a aberta, né? De qualquer forma, mas tem vários tipos de fechada. Então, qual é a ideal? Eu prefiro a aberta, mas a ideal, quer saber a verdade? É aquela que vai te dar informações suficientes para você atender bem o paciente. Ou seja, eu consigo transformar uma anamnese fechada, dependendo das minhas perguntas, eu consigo obter informações suficientemente confiáveis para eu atender esse paciente com segurança, né? Então, assim, não é que não existe uma anamnese ideal. A gente busca o ideal, mas ele não existe pronto. Não está em formulários, não está impresso. Simplesmente a anamnese ideal é aquela anamnese que você conduz com maior conhecimento e maior experiência. Então, cada vez que você for fazer uma anamnese, quanto mais você fizer, mais aperfeiçoamento você vai dando nela, né? Então é isso que eu acho importante. Então vamos começar a falar sobre a anamnese. Vamos começar falando sobre a etimologia da palavra. Ana significa trazer de volta, recorrer, né, trazer de novo alguma informação. E mnese se refere à memória, lembrança, recordação. Então, a anamnese é trazer de volta uma recordação, uma lembrança, né, que na verdade é o que o profissional ele vai perguntar para o paciente as informações, né? E o paciente ali esperando. Muito bem. O que vem a ser a anamnese? A anamnese é um interrogatório médico odontológico, né? No nosso caso, ele tem cunho médico, porque nós vamos saber do estado geral de saúde do paciente, suas complicações, seus tratamentos, os medicamentos que toma, e o lado odontológico também, as perguntas voltadas mais para a vertente bucal, né? Então é um questionário, é um interrogatório, seja como for, né, médico odontológico. E aí, se ele é fechado ou aberto, você que decide, mas eu já falei minha preferência, né?
A anamnese ela é importante porque é o primeiro contato que você tem com o paciente. É o primeiro olho no olho do profissional e paciente. É aí onde você vai começar a abrir um diálogo, né? E esse diálogo que você vai abrir, ele tem que ser um diálogo que o paciente perceba interesse do profissional, sinceridade do profissional, vontade de resolver o problema do paciente, né? Então, essa abertura de diálogo, ela é importantíssima para a relação profissional-paciente, né? Para a relação médico-dentista-paciente. Nós vamos avaliar as condições humanas desse paciente. É claro que disso, depois eu vou postar uma aula sobre linguagem corporal, né? Que toda a linguagem corporal que o paciente pode expressar, né, a gente vai acabar usando isso como informação. Então é muito importante esse assunto. Tem até um artigo que eu publiquei na revista Full Science, que fala sobre linguagem corporal na odontologia, né? E tem no meu site para você baixar. Qualquer dúvida, meu site, né, é professorcaetano.com.br. É interessante, vale a pena ler. Então, esse primeiro contato com o paciente, essa avaliação da condição humana, o que seria isso? Você vai começar a observar o paciente, as necessidades que ele tem, seja ela no tratamento que ele foi buscar, seja no linguajar do paciente, se ele é um paciente culto ou desprovido de cultura, se ele fala bem, se ele não fala, se você vai ter que mudar a sua linguagem para facilitar a inter-relação, né, profissional-paciente. Então, se você vai começar a falar difícil, uma linguagem técnica, e o paciente não for da área da saúde, ele vai ter dificuldade de entender o que você está falando. Então, a gente tem que se fazer claro nesse momento da anamnese, né? A gente tem que ouvir bastante, né, o que o paciente tem para falar, claro que triando aquilo que for de interesse ou não. Né? Tem paciente que você pergunta, e aí, tudo bem? Qual o problema? Por que você veio no consultório? E ele começa a falar da vida inteira dele, de todos os problemas que ele tem com a sogra, com o vizinho e tal. E é claro que o profissional não vai precisar ficar ouvindo tudo isso. Ele dá uma triada, né, e vai direcionando a anamnese. Então esse tato, esse bom senso, que não se compra em farmácia, esse bom senso vai sendo adquirido à medida que você vai estudando sobre o assunto e à medida que você vai praticando e atendendo uma quantidade grande de pacientes, né? Então isso tudo vai começar a melhorar. Portanto, quem vai fazer uma boa anamnese é aquele profissional que já está dando a cara a tapa, né? Que já tem experiência, que já errou bastante, que já vai acertando cada vez mais e errando cada vez menos, né? Então essa é a ideia. Então é importante que se mantenha a relação profissional-paciente, uma relação saudável, segura, confiável, né? Se você pega um profissional que não tem interesse em ouvir o que você está falando, que não te escuta, que você, né, ele nem olha na tua cara, você já vai, né, o paciente vai perdendo a credibilidade em relação ao médico, né, ou ao dentista. Então isso é importante, você criar esse vínculo, né. Condições para você fazer uma anamnese, né? Eu acho que primeiro você tem que estar de frente para o paciente, olhando olho no olho do paciente, sem olhar muito para se apaixonar. Mas tem que olhar e ir interpretando as reações faciais, as reações comportamentais, né? Então esse estar de frente para o paciente, eu acho que além de ser uma consideração, um sinal de respeito, né, facilita a sua interpretação com ele e a sua conversa. Aqui eu acho assim, fazer as perguntas e não copiar os dados de outra ficha. Às vezes acontece isso com os meus alunos na faculdade, você pede para ele fazer a anamnese do paciente, e o aluno, ao invés de começar a perguntar para o paciente qual é o nome, o endereço, onde ele mora, tudo, ele já pega um prontuário já preenchido e copia apenas. Então, quer dizer, ele está matando o primeiro contato com o paciente. Ao invés de ele usar esse momento, esse tempo, para se dar bem com o paciente, para começar a entender o que ele quer, para mostrar a que veio, não, ele já está minando, não está nem ouvindo a voz do paciente, ele só está copiando dados. Então não faça isso. Procure interagir desde o começo, desde o preenchimento de ficha, né, da sua anamnese. E você deve só anotar após checar os dados que o paciente for falando, né? Às vezes você pergunta alguma coisa para o paciente e aí ele fala, depois ele acaba desconsiderando outras coisas e colocando outras coisas relevantes. Até lá você já escreveu, aí você vai ficar rabiscando, apagando e tal. Então deixa para escrever depois que o paciente concluiu aquele item, que ele já exauriu as informações do item. Então acho que isso é mais interessante e diminui a chance de erro. Não pular a sequência do exame clínico, né? É importantíssimo a gente ter uma metodologia
de avaliação do paciente. Uma metodologia, né, do diagnóstico, de um exame físico, uma sequência também da própria anamnese vai exigir uma sequência de perguntas, né, para você poder cobrir os problemas pertinentes aí ao seu atendimento. Utilizar uma linguagem acessível é falar a língua do paciente. Não é para a gente ficar colocando o mediquês, né, a linguagem médica, a linguagem técnica, porque o paciente não vai se sentir à vontade e não vai entender o que você está falando. Então você tem que facilitar a comunicação e não complicar. Por isso que é importante você começar a conversar com o paciente para saber qual é a dele, qual é o nível sociocultural do paciente, né? E isso aqui que ele está fazendo aqui nessa gravura, ele está fazendo uma anamnese, né, nas coxas. Isso aqui, literalmente, ele está fazendo nas coxas. Isso aqui é inadmissível, está errado, não devemos nunca colocar nas coxas a sua anamnese. Você deve estar numa mesa, olhando de frente para o paciente. Se você não tiver mesa, estiver na cadeira odontológica, tal, você deve ficar de frente para o paciente e anotar numa mesinha auxiliar, né, qualquer coisa, menos atender dessa forma nas coxas, literalmente. Conceitos. Anamnese fechada nós já falamos. São perguntas que limitam as respostas, né? É do tipo sim ou não, ou então ele vai botar um X no nome das doenças que você quer saber. Quer dizer, se você não colocou as doenças que ele pode ter tido porque você esqueceu de colocar isso na sua anamnese fechada, você limitou a resposta que ele poderia te dar, né? A anamnese fechada, ela inibe a livre expressão do paciente. É claro, ele não tem muito o que falar, muito o que escrever, ele só assinala sim ou não, ou põe X. Por isso que nós preferimos a anamnese aberta. Ela permite avaliar a expressão corporal e comportamental do paciente, né? Para isso, temos que estudar por fora. Infelizmente, os nossos cursos nas universidades não nos preparam para esse tipo de disciplina, né? Eu acho que devia ter uma disciplina de comportamento humano e linguagem corporal, né? Que eu fui perceber a deficiência nisso à medida que eu fui estudando sobre o assunto. A anamnese aberta permite o paciente falar de detalhes ou complementos das informações, né? Às vezes ele fala alguma coisa e aí passa um tempinho, ele já complementa, lembra de outro fato importante e vai acrescentando, né? Se você não dá espaço para ele fazer isso, como é que você vai querer ter uma anamnese completa, né? A anamnese aberta também dá possibilidade de avaliar alterações na fala. Às vezes o paciente está falando, você vai perceber se ele gagueja, se ele tem uma voz anasalada, que ele fala assim, e aí você tem que descobrir a causa, né? Ou às vezes o nível de instrução também, como nós já comentamos. Você começa a falar assim, que o paciente, assim, você sente alguma dor, algum comichão? Aí o paciente fala, mas o que é comichão? Né? Ele não sabe, então você vai ter que adequar a sua linguagem ao conhecimento dele. Você vai avaliar se ele tem uma voz rouca, porque ele sempre foi assim, ou ele começou a ficar assim depois de um tempo, né? A rouquidão é um fator importante que você só vai conseguir avaliar isso na fala do paciente, né? Ou seja, na anamnese, que você já começa a avaliar o paciente. Você vai ver se ele tem problemas de articulação na formação das palavras, né? Aí começa a vir as disartrias, dislalias, né? São as deficiências na comunicação. Isso aí pode ser por motivos limitantes físicos, né? Língua presa, né? Anquiloglossia. Ele pode ter dificuldade numa língua grande, né, uma macroglossia, então ele fica falando assim com a língua saindo para fora, né? Ou ele pode ter a língua presa, que às vezes ela não deixa a língua sair para fora, e a língua fica presa, né? Então são dificuldades da articulação na fonética. E também pode ter até problemas neurológicos, né, que pode dificultar a fala. E aí você já começa a levantar suspeitas e vai indagando cada vez mais. Aí que você vai aprofundando a sua anamnese. Você vai encontrando as dificuldades e alterações, você vai aprofundando a sua anamnese, né? E você pode colocar dados que por escrito não é possível adquirir, né? Você pode observar esses dados. Então, muitas vezes o paciente pode escrever numa folha de papel, eu estou calmo. Só que aí a hora que você vai ver o comportamento dele, ele demonstra pânico, medo, ansiedade, tudo isso permite só o contato, né? Não a leitura depois de uma anamnese. Né? Então, sempre quando eu vou trabalhar em algum lugar que a anamnese é fechada, eu leio, mas aí eu faço a minha anamnese aprofundando nos pontos que eu acho importante, né? Mas sempre avaliando o comportamento humano.
E a anamnese exige uma sequência cronológica, né? Um começo, meio e fim, para você conseguir ter coerência na obtenção dessas informações, desses dados. Primeiro item que deve ser respeitado é a identificação do paciente. Então, isso daqui é o primeiro item que você deve observar. Pergunta para o paciente, não fica só lendo os papéis que você pode ter na mão que traz essas informações. Pergunte, onde o senhor mora? Né? Pergunte o nome dele completo. Então, a partir desse contato que você vai começar a chamá-lo pelo nome. Né? Lembrando que nunca devemos chamar pacientes pelas doenças que eles têm. Aquele paciente diabético, aquele paciente hipertenso. Não, paciente tem nome e nós devemos chamá-lo pelo nome, isso é óbvio. Né? Para quem está estranhando o que eu estou falando, assista ao filme Patch Adams com Robbie Williams, né? Que ele faz o papel de um médico humanizado. Vai lá que é interessante, é legal para assistir esse filme, é muito bonitinho. O segundo item da nossa anamnese é queixa principal e duração. Esse item é para saber por que o paciente veio ao seu consultório. Qual o motivo principal da consulta? E além de saber o motivo principal, eu quero saber a duração desse motivo. Então ele vai no seu consultório e relata, olha, eu estou com uma bolinha na língua, e aí você tem que perguntar, mas quanto tempo? Eu estou há 1 ano com essa bolinha na boca. Então você vai escrever nesse item, com as palavras dele, bolinha na boca há 1 ano. Né? Depois que você viu a queixa principal e duração, você ainda não está examinando fisicamente o paciente, você está ainda na anamnese, né, que antecede o exame físico. Né? Você vai atentar agora para a história da doença atual. Depois da história da doença atual, você vai ver os antecedentes familiares. Né? Aqui existe uma diferença entre antecedentes familiares e familiar. Note que eu escrevi familiares e não familiar. Eu vou explicar por que essa diferença. Depois vem o item antecedentes mórbidos gerais, regionais, hábitos e vícios e, por último, o item as observações. Minha letra está horrível porque eu estou com a mão direita e eu sou canhoto. Né? Desculpa. Então vamos agora percorrer item por item. Identificação do paciente. O que é para conter nesse momento da ficha? Né? O nome do paciente e a idade. O gênero também é importante. O gênero era o antigo sexo, né? Se é feminino ou masculino. Hoje você não põe mais sexo, se é masculino ou feminino, porque o sexo pode mudar de repente da vontade do paciente. Hoje ele pode ser homem, depois ele pode fazer uma cirurgia e virar mulher. Ele pode mudar o sexo, mas o gênero ele não muda. Por isso que a gente prefere o termo gênero, se ele é masculino ou feminino. Nós estamos falando aí já de biologia, né? Não de conduta comportamental. Mudar o sexo é uma mudança de comportamento, uma mudança de fenótipo. Agora, para mudar o gênero, não. Você já está lá nos seus cromossomos. Né? Etnia. Etnia é o antigo raça. Né? A etnia, saber qual a origem da pessoa. Né? Qual a etnia dela. Naturalidade é onde ela nasceu. Onde ela veio natural de onde? Nasceu aonde? Depois vem a procedência, aí sim é de onde ela veio por último. Né? Se ela veio de uma outra cidade, de um outro estado, de um outro país, qual é a procedência dela. Né? O estado civil, o estado civil aí é o que vale aqui, é o que o paciente falar. Né? Porque nós não vamos fazer essa checagem em âmbito legal. Né? Ninguém vai no cartório ficar sabendo a condição real do paciente. Se o paciente falar que ele é casado, é para escrever na ficha casado. Né? O importante para a gente é saber se ele é casado, se ele convive com essa pessoa, se de repente a doença que você está pesquisando pode contaminar parceiro ou a parceira, ou filhos, né? No caso de tuberculose. O estado civil, ele pode falar para você, eu sou solteiro, separado, divorciado, emancipado, enfim, enrolado. E aí compete a você entender o contexto das informações. Né? Então, se ele está separado, eu quero saber se ele mora sozinho, se ele mora acompanhado, tal, como é que é o estilo de vida no sentido social dele. O endereço, por motivos óbvios, né, você quer saber onde ele mora,
né, de repente você vai fazer um exame complementar, uma biópsia e tal, e o paciente não aparece para retirar o resultado, e aí deu alguma coisa importante, você precisa entrar em contato com ele. Até mesmo para agendar consulta, reagendar, cancelar, enfim. Profissão, é importante saber a profissão dele, né? E lembrando que aposentado não é profissão, né? É uma condição social. Mas a profissão que a gente quer dizer aqui é o que ele fez para viver no sentido de trabalho, no sentido de exercer uma função, para a gente entender que tipo de atividade ele exerceu. Se foi uma atividade que ele ficou exposto a produtos químicos, se ele passou uma vida trabalhando em atividades que exigem força muscular, se ele trabalhava numa confeitaria, alfaiate segurando preguinho com o dente, se ele ficava experimentando doce, enfim, tem uma gama aí de possibilidades que pode ter relação a profissão com as condições de saúde, né? E os contatos do paciente. Antigamente a gente falava, né, o telefone, o CEP, quer dizer, agora você vai e-mail, site, Twitter, um monte de opção aí, né, para você entrar em contato com o paciente. Então, esse item é apenas o item de identificação do paciente. Note que alguns desses itens aqui estão em vermelho. Esses que estão em vermelho, por que vocês acham que ele está destacado dos demais? Né? Os itens que estão em vermelho, eles têm a ver com o estado de saúde do paciente. Eles podem ter relação com a doença que o paciente pode apresentar para você. Então a gente sabe hoje que a idade tem vários fatores, várias doenças que afetam pessoas com mais idade do que outras. Né? Tem doenças mais comuns do paciente idoso do que um paciente jovem, e já tem doenças que acomete mais em jovem do que em idoso. Né? Então, isso é importante para você saber a idade do paciente para dar um diagnóstico, para você aventar hipóteses de diagnóstico. O gênero também, tem doença que só dá em mulher, tem doença que só dá em homem, né? Ou tem doenças que mais acometem homens do que mulheres. Né? Aí você vai estudar a patologia para começar a ver essa casuística. Né? A etnia também. Né? Os negros têm tendência a formar, por exemplo, queloide, né, que é aquela deficiência na cicatrização, forma aquelas fibras de cicatriz, né? A pessoa faz uma remoção de uma manchinha, uma remoção de uma lesão, e aí, ao invés do tecido cicatrizar homogeneamente, ele acaba tendo um calombo, né? Um nódulo, um cordão fibroso naquela região de cicatrização. Tem doença que os amarelos, né, os japoneses, os asiáticos, eles têm mais tendência do que outras pessoas, o branco, né? Pessoas de pele branca têm mais tendência a ter lesões por radiação solar, como quelite actínica, como melanoma de pele, enfim. Então, a etnia ela é importante para te ajudar também a imaginar nas hipóteses diagnósticas. Né? A procedência também. Se o cara veio de um lugar que está com infestação de alguma coisa, você já pode pensar nessa possibilidade. Ele veio de um lugar em que o índice de toxoplasmose é muito alto. Ele veio de um lugar onde a dengue está acontecendo de uma forma exacerbada e outras doenças mais. Né? Então a procedência ela é importante para isso. E a profissão também. Né? Tem profissões que levam a lesões, né? Levam a prejuízo para o indivíduo, como por exemplo a dos dentistas, lesões articulares da coluna, exposição a material biológico, radiológico. Né? Então são profissões que são tidas como insalubre, né? E tem outras profissões também que expõem o indivíduo a riscos, né, de aspiração de produto químico, aspiração de queimadas, de forno a lenha, produtos químicos de bateria, de ácidos, enfim, tem várias possibilidades. Então, por isso que está em destaque, né, em vermelho aqui. Ainda na anamnese, o segundo item da anamnese, que é a queixa principal, né, a gente quer saber o motivo da consulta. Por que ele veio? Às vezes ele vai no consultório falar um monte de problema que ele tem em relação a dentes, a prótese, a boca, só que tem um que é o principal. Então você vai tentar triar o principal, que é o primeiro que coloca em risco a vida do paciente. Né? Ele pode ter risco de morte. Né? De repente ele tem uma lesão maligna, mas ele está se queixando de uma dor de dente. Então, é claro que você vai tentar resolver a dor de dente, mas você vai dar mais importância para aquela lesão maligna que pode matar o paciente com o tempo. Né?
Então você vai saber o motivo da consulta, ou seja, qual é o problema principal dele, né, relacionado com a área que você atende, né? E nesse item você vai utilizar palavras do paciente. Não importa que ele falou errado. Se ele falar tem uma bolinha na língua, você vai escrever bolinha na língua, porque aqui cabe a palavra do paciente. Por quê? Porque você ainda não o examinou. Né? A hora que você examinar e falar, não, mas isso não é uma bolinha, é uma bolha, isso não é uma bolinha, uma vesícula, aí é a sua palavra. Mas nesse item da queixa principal é palavra do paciente. Tá? E você vai direcionar a queixa principal. De repente ele despeja um monte de problema para você, mas aquilo que te compete, o tratamento, você vai triando e direcionando a sua anamnese para o problema da sua área. Né? E você, mais uma vez, o conselho é ouça primeiro para depois você relatar, para você escrever, porque aí evita confusão na ficha, né? De apagar, rasura, borrão, né? E você dá a oportunidade do paciente, de repente, checar a informação. Ele te conta o problema e você ouve. Aí você pode até fazer mais algumas perguntinhas de checagem e, de repente, ele pode até aprimorar o que ele está relatando, ou ele pode até corrigir alguma coisa de errada que ele falou para você. Né? Então, primeiro ouve, depois você tenta relatar tudo que você ouviu para ele para ver se ele concorda com o resumo do que ele falou. Né? E não esquecer da duração. Há quanto tempo ele está com aquele problema? Pelo menos que ele percebeu. Em muitos casos, você vai reparar que tem paciente que vai chegar para você falar da queixa principal, mas ele nem sabia que tinha. Foi um achado de outro profissional. Aí ele encaminhou. Então, quer dizer, às vezes fica difícil de ele falar da queixa, né? Muitas vezes ele fala assim, eu fui encaminhado. Tá bom. Ou então ele vai falar, eu fui encaminhado, mas eu nem sei quando ela está aí. Eu percebi, o meu outro colega, um dentista, que percebeu que a lesão está aí. Então ele também, às vezes, ele não consegue precisar a duração, né? Dependendo do problema. Então é o período de início que a lesão surgiu. Geralmente se coloca isso na ficha, há cerca de tanto tempo surgiu, né? E se o paciente não souber nada, às vezes ele sabe que ele tem há muito tempo aquela lesão, mas ele não consegue te dar um valor numérico para aquela duração, tente você sugerir algumas datas. Né? Fala assim, foi há um ano atrás que apareceu, foram alguns dias, foram vários anos, pelo menos essa ideia, né, de referência você deve proporcionar para ele. Né? Aí você consegue ter um dado um pouquinho melhor para interpretar. Certo? Na história da doença atual, é importante você relatar a história da doença, né, que trouxe ele até você, trouxe de motivo para você. Então, lembrando que toda história tem um começo, meio e fim, né, toda história tem isso, você vai procurar fazer essa historinha na ficha. Então você vai colocar há quanto tempo a lesão surgiu, como ela se iniciou, né? Você vai falar sobre a sintomatologia, se ela dói, se ela não doía, se ela doía ou não dói mais, se ele passou algum produto químico, alguma substância, algum medicamento na lesão e qual é o resultado, se melhorou, se piorou, qualquer intercorrência. De repente ele fala assim, não, apareceu, tinha uma lesão aqui na língua, uma bolinha, e de repente ela começou a sangrar, depois não sangrou mais, ou começou a doer, não doeu mais. Então tudo isso você vai relatar nesse item da história da doença atual. Tá? E aqui você já vai misturar palavras do paciente, porque você ainda não o examinou, você não sabe se ele está usando o termo certo, mas você coloca entre aspas, aí você pode colocar entre aspas, né? Lá na queixa principal não precisava ser com aspas, porque já se entende que é a palavra do paciente. Agora, na história da doença atual, você vai colocar tudo que for palavra do paciente entre aspas e vai misturar com as suas palavras, né? Do profissional. E aí eu quero saber, então, esse curso dessa doença, com começo, meio e fim. Aí vai ajudar você a interpretar melhor a doença do paciente. Certo? Então, dê atenção a todos esses itens, procura preencher todos esses itens. Aí vem os antecedentes mórbidos. A palavra morbidez lembra doença. Tá? Então você vai querer saber todas as doenças que o paciente tem ou teve. Saber tudo que ele já apresentou de doença até hoje, até o dia da consulta. Né? Então aqui nós temos doenças ocorridas até as doenças atuais. Aí você avalia perguntas, as perguntas são sobre aspecto geral, né, doenças sistêmicas que ele já teve ou tem, até doenças regionais que envolvem cabeça e pescoço. Né? Doenças gerais sistêmicas, né, como por exemplo hipertensão, diabetes,
problemas de tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo, ele pode ter síndrome da imunodeficiência adquirida, ele pode ter lúpus, herpes, doenças ainda, varicela zoster, né, o cobreiro, qualquer doença que ele tiver que afetou o corpo dele em âmbito geral e sistêmico, você vai relatar aqui. Né? E agora doenças regionais, por exemplo, cabeça e pescoço, você pode perguntar se ele já teve herpes no lábio, o herpes, né, tipo 1. Você vai perguntar se ele teve, por exemplo, extrações dentárias por mobilidade, por perda de osso, por tártaro, infecções, alvéolos, abscessos dentoalveolares, doenças ósseas, cisto no osso, qualquer relação, né, trauma na face, né, fraturou algum dente, fraturou algum osso, tudo isso você vai perguntar para o paciente, né, para ele trazer na recordação dele se aconteceu tudo isso no passado, né? Se ele fez tratamento de canal, se ele fez algum outro tipo de tratamento protético, tal, você vai colocar o porquê, né, que tipo de doença que afetou na região de cabeça e pescoço. E aí você vai ver a relação com o diagnóstico, né? Pode ou não alterar o tratamento odontológico. De repente, se a alteração sistêmica dele for branda ou bem controlada, não altera em nada o seu tratamento, a sua conduta. Né? Agora, se ele tiver doenças descompensadas ou que interfiram no tratamento odontológico, modifique o tratamento, aí é importante você saber e intervir. Ou você faz medidas preventivas, se relaciona com o médico do paciente, procure ficar a par da situação real de saúde dele, justamente para o paciente não ter nenhum risco de ter problema. Tá? Então esse é um item importante, né? Se tivesse que perguntar qual é a importância dos antecedentes mórbidos na anamnese, a gente falaria isso, né? É ficar a par das doenças que ele já teve, já tem, porque pode modificar o tratamento odontológico, pode modificar a conduta do profissional, permite que você tenha uma ideia do estado do paciente geral, se ele tem alguma doença grave, se ele tem uma doença controlada. Então esse item ele é bastante importante na anamnese. Antecedentes familiares. Agora eu vou falar para vocês o porquê do familiares e não familiar, né? Familiar é alguma coisa que não envolve a genética, né? Por exemplo, quando uma pessoa fala para outra, você me é familiar, significa que a pessoa te acha conhecido, não que você pertence à família, né? Que ele pertence à sua família. Então, familiar é alguma coisa que você conhece, isso me é familiar. Agora, familial já tende com genética, né? Já é grau de parentesco. Né? Então eu quero saber aqui as doenças que os seus antepassados, seus antecedentes tiveram. Né? Seus pais, seus avós, né? Algum membro da família com relação consanguínea ou genética, né? Que pode envolver, a gente precisa saber. Então é esse foco que esse item aborda. Né? O laço genético entre as pessoas, né, do paciente, as pessoas que relacionam com o paciente, né, mas o âmbito de parentesco, não de conhecido. Então, geralmente você busca esses dados sobre os pais dele, avós, a família, né? Então, é importância para a prevenção de doenças ou suspeitas de diagnóstico. Então, esse item é importante para isso. Certinho? Então, lembrar de fator genético nesse item. Próximo item, hábitos e vícios. Então, primeiro vamos definir o que é hábito. Hábito é uma ação repetitiva sem gerar lesão para o indivíduo, sem gerar dolo, dano ou prejuízo ao indivíduo. Então, é uma ação que se repete. E aí você vai tentar descrever o hábito e a frequência desse hábito. Certo? Entendido o que é hábito, vamos passar para o que é vício. O vício já é uma alteração, uma ação repetitiva também, só que com potencial de prejuízo ao indivíduo. Por que potencial? Porque às vezes ele tem um hábito que a gente sabe que vai levar a um prejuízo, mas ainda não levou. Mas tem potencial para isso. Então, se já tiver potencial para o prejuízo, a gente já considera como vício. Né? E aí a gente vai tentar descrever também e informar que vício é esse e qual é a frequência desse vício. Então, só algumas ilustrações aqui. Por exemplo, tabagismo. O fumo, ele é um hábito ou um vício? Se a pessoa, geralmente que fuma, ela fuma várias vezes por dia. Né?
Que seja uma vez por dia, mas se ela ficar com essa frequência, já tem uma frequência, é um hábito, é uma ação repetitiva, né? Não falou que é uma ação repetitiva por dia, é uma ação repetitiva, pode ser uma vez por dia, 2, 3, 5. E é sabidamente que o cigarro, o ato de fumar do tabagismo, ele é um hábito repetitivo e que gera prejuízo para o indivíduo. Ele é uma substância que vai agredir, né, as células do indivíduo. Então, a gente classifica o tabagismo como um vício. Aqui, o vício que nós falamos, ele é diferente, não confunda vício com dependência. Dependência é quando a pessoa está, não dá para escrever aqui, tá bem tortinho, que eu sou canhoto. Dependência. Nossa, parece que eu tomei todas aqui. Beleza. Então é diferente. O cara que fuma todo dia, porque ele é dependente do cigarro, o povo chama aí de viciado. Mas o vício para a gente é uma ação repetitiva que gera prejuízo. Não necessariamente é dependente. Tá? Porque tem gente que fuma realmente 1 ou 2 cigarros por dia e se quiser parar consegue. Não é dependente. Agora tem pessoas que realmente, a maioria, né, acaba sendo dependente até para o álcool. Né? Aí é uma dependência química, dependência psicológica, tal, essa associação, e aí envolve neurotransmissor, quer dizer, é muito difícil de repente parar de fumar ou parar de beber, muitas vezes exige um tratamento multidisciplinar, e até com medicamento. Então, não confunda dependência com vício. Tá? Você pode ser dependente de um vício, mas nem todo vício gera dependência. Né? Essa é a ideia. O ato de beber, o etilismo. Né? O etilismo é o hábito de beber. O álcool, né? Etílico, vem da palavra álcool etílico. Você tem os fermentados, você tem os destilados. Né? Fermentado é cerveja, vinho. Os destilados já envolve pinga, vodka, whisky. Né? Então, claro que o teor alcoólico do fermentado muitas vezes é menor do que o destilado. Né? Destilado tem um teor alcoólico maior e com um potencial um pouco maior de gerar danos. Né? Mas o álcool, muitas vezes da cerveja, que não é tão grande o teor alcoólico da cerveja com a pinga ou com o uísque, né? Muitas vezes até a cerveja ela é prejudicial para o desenvolvimento do câncer de boca. Né? Não é porque é fermentado que você está tranquilo, que não vai dar problema nenhum. Muito pelo contrário, se você ficar usando cronicamente, pode gerar também problemas. Né? Então o álcool, se a pessoa bebe com frequência, não precisa ser viciada, mas se ela bebe com frequência, você anota isso na ficha, que ela é etilista, aí você tem que colocar o quanto que ela bebe e o que ela bebe, né, por dia. Vai fazendo essa listinha. E eu não falei do tabaco, o termo que a gente usa é o tabagista, para quem tem o hábito, né, o vício de fumar, porque fumar cigarro já se sabe que causa dano, é só uma questão de tempo. Então, se a pessoa tem esse hábito de fumar, a gente chama de tabagista, né? E aí você tem que falar se é cigarro industrial, quantas vezes fuma por dia, se é cigarro sem filtro, com filtro, se é de palha, se é maconha, se é qualquer outro tipo de cigarro. Tem que colocar também. Né? O ato de você roer unhas, isso aqui é um hábito repetitivo. Pode gerar prejuízo? Pode. Tem potencial para gerar prejuízo? Tem. Danificar os dentes, unha, né, pelinha da unha. Então, onicofagia é o termo que a gente usa para pessoa que come unha. Onicofagia, né, comer unha. Tem gente que mastiga, né, corta a unha com os dentes e engole. Isso é onicofagia. Né? Mas tem gente que rói e cospe, né, joga para fora. Aí já não seria uma onicofagia verdadeira, porque a pessoa não engole, ela não come. Né? Mas, de qualquer forma, as duas situações são prejudiciais para os dentes e para a boca, né? Para os dedos. Inclusive até leva a bactéria para a boca. Então é um ato também repetitivo. Mas não é só problemas. O hábito de passar fio dental, de escovar dente, é uma ação repetitiva, mas que não gera nenhum dano, pelo contrário, gera proteção. Então aí são exemplos de hábitos e não de vícios. Né? Agora, ficar com o dedo na boca, chupando o dedo, tal,
pode modificar a posição dentária, pode levar a bactéria para a boca, pode levar algum tipo de alteração na posição dos dentes. Então, a gente considera isso também, chupar dedo, colocar o dedo na boca toda hora, dormir com o dedo na boca também, como um vício que pode levar dano, né? Então, nesse item a gente aborda esses temas aí. E no item observações, fica aberto para você escrever aquilo que faltou nos outros itens, né? Às vezes algum relato que o paciente colocou, às vezes uma alergia que não foi mencionada, que você, o paciente não tem nenhuma doença, nem teve nenhuma doença, mas a alergia pode ser colocada também nesse item, você coloca a que ele é alérgico, né? E a grife em vermelho, para chamar atenção, para quem pegar o prontuário, saber que não pode dar tais medicamentos que o paciente é alérgico. Aqui você pode também colocar em observações os medicamentos que o paciente está utilizando para tratar a sua doença atual, né? Sua doença, os seus antecedentes mórbidos, por exemplo. Então, se ele toma remédio para diabetes, para pressão, você vai colocando aí, nesse item, quanto que ele toma por dia, né? Quantas vezes por dia e tal. E qualquer outra informação que você julgar importante, né, ou que não pôde ser relatado em outro item, você coloca aí também. De repente, se o paciente usa marca-passo, você pode colocar aí, se ele usa prótese ocular, se ele usa prótese bucal, se ele tem deficiência auditiva, se ele é gago, se ele é qualquer coisa, você vai colocando de observação aí também, tá? E até mesmo a personalidade. Se você, durante a sua entrevista, né, seu questionário médico odontológico, da sua anamnese, você percebe que o paciente é ansioso, ou ele é depressivo, ou ele é nervoso, irritado, você também coloca isso, que muitas vezes te ajuda isso legalmente falando, né? Caso alguém um dia conteste alguma ação que você fez, alguma intervenção que você fez, e o paciente exagera na resposta, briga, né? E aí você vai mostrar que desde o começo da consulta você percebeu que ele tem uma alteração de personalidade e tudo mais. Então, o que eu tinha para falar sobre a anamnese de uma forma reduzida, de um tempo curto, era isso. Eu acredito ter passado por todos os temas, né? Todos os itens da anamnese. Agora, se você quiser saber mais, acesse o site professorcaetano.com.br. Lá eu tenho artigos para você baixar, artigos publicados em revista, né, falando sobre a anamnese, entre outros artigos também de outros assuntos, e aprofunde seus estudos na literatura agora, tá certo? Então, agradeço a todos e até o próximo tema.